como havia falado, então, vamos falar especificamente agora sobre recombinação, que é a troca de material genético. Na verdade, não é uma troca, né? Quando a gente fala troca, significa que um vai dar uma coisa, o outro vai receber e vai dar algo em troca. Aqui, troca não é bem o termo, porque você vai ter sempre uma bactéria que é a doadora, tanto em vida como na morte, e uma outra que vai receber um material, uma receptora. Então, na verdade, você não tem uma troca, né? Mas, na literatura, falam troca. Então, vamos seguir a palavra troca de material genético, ok? Para a bactéria. E quais são os processos de recombinação bacteriana? 3. Transformação, conjugação e transdução. Um deles eu já até comentei com vocês anteriormente, né? Que é a conjugação, né? Conjugação e a transdução. Só que a transdução, eu falei para vocês lá em vírus, com o olhar, entre aspas, né? Do vírus, para a obtenção de nova carga, né? De se multiplicar. Mas ele entra aqui, lembra? Porque quando a gente falou da transdução, lá na aula de vírus, nós falamos sobre bacteriófago, né? Então, aqui nós vamos falar também sobre o bacteriófago atuando num processo de recombinação. Como é que ele faz troca de material genético nesta situação? Então, agora é sob o olhar da bactéria e não sob o olhar do vírus, conforme a gente estava vendo. Então, vamos lá. Primeiro deles, transformação. Eu pus esse desenho aqui justamente porque é a morte de uma bactéria e a passagem de fragmentos de DNA para outra. Ou seja, você tem bactéria disponibilizada, bactéria não, DNA, material genético disponibilizado no ambiente por bactérias que morreram e por uma situação de proximidade naquele mesmo meio, uma outra bactéria pode reconhecer e identificar uma fração de material genético e permitir que esse material entre dentro da célula bacteriana. Tá? Então, por isso, eu pus esse desenho, inclusive, representando que é possível até você fazer isso em laboratório, né? Ou seja, você pegar uma porção de DNA ou fragmentos específicos de uma característica genética de uma bactéria, produzir várias cópias desse fragmento e dar para bactérias que você deseja no laboratório. E alguma delas, né, pode ser que esse gene se expresse e essa bactéria acabe sendo transformada. Tá? Aqui nós temos o exemplo mais comum na natureza, que é este. Fragmentos, então, de DNA, vocês estão vendo aqui, estão representados pela letra maiúscula, estão no ambiente. E aqui você tem uma célula receptora com material genético sendo representado com letras minúsculas. Aí, por um acaso, no ambiente, um fragmento deste material DNA é reconhecido, ocorre interação e ele entra. Pela similaridade de material genético, então ele consegue passar pela parede, principalmente pela membrana. Lembra? Permeabilidade seletiva. Como a membrana reconhece que aquela é uma estrutura de um DNA bacteriano, perdão, ela ela permite a entrada, né? Então, uma vez aqui dentro, o que pode acontecer? Parte desse material genético pode, como diz, recombinar e ser inserido no DNA da bactéria. Está aqui, ó o bezão aqui no meio. E o restante do material que sobrou, que é o azão, ele é degradado e depois eliminado da bactéria. Se esse bezão, esse gene, se expressar, ou seja, realmente as características oriundas dessa bactéria para esse tipo de gene forem expressadas aqui, eu tenho uma bactéria transformada. Tá bom? Pode acontecer que o pedaço inteiro seja incorporado e possa vir a se transformar numa célula transformada, ou seja, expressa-se nova sequência gênica com novas características para essa bactéria. Ou ainda,
outra situação curiosa. Este material genético, tá, que está aqui, ao invés de ele se incorporar ao cromossomo principal, ele circulariza e formando o que eu já citei para vocês na estrutura de bactéria, de um DNA extracromossômico, ou seja, um plasmídio. E se esse plasmídio vier a expressar características específicas de produção de alguma coisa, essa bactéria vai estar geneticamente transformada, podendo ser utilizada aí com diferentes finalidades. Ou seja, isso ocorre na natureza, ao acaso, no ambiente, e isso pode ser transferido, esse tipo de tecnologia, né, que ocorre na natureza, pode ser levado para o laboratório e se fazer a mesma coisa, só que direcionando as características. Em vez de você ter fragmentos de DNA diferentes aqui, eu posso produzir várias cópias do mesmo fragmento de DNA com uma determinada característica conhecida, esperando que alguma célula receptora receba e acolha este material e ele se expresse. Então, isso é transformação. É uma das formas de recombinação bacteriana. A segunda é a que eu já expliquei. Então, é a transdução. Você tem um bacteriófago, que é o vírus que infecta a bactéria. Então, o bacteriófago é o vetor do material genético, tá? E com aquelas fases lítica e lisogênica que a gente já expressou. Então, agora a gente vai ter a visão do bacteriófago, mas pelo lado da condição bacteriana. Então, nós vimos o bacteriófago é um vírus que infecta a bactéria. Ele tem 2 ciclos, em que um deles ele ocasiona o quê? A morte da bactéria. No outro ciclo, ele ocasiona o quê? Ele se insere no material genético da bactéria. Então, os dois são importantes nesse processo de transdução. Observem, aquele ciclo lítico em que a bactéria morre, o que acontece? Ocorre a absorção, fixação, a entrada do material genético, a produção, lembra? De várias cópias virais, a montagem, e aí a célula não aguenta e libera. O que acontece? Aqui tem material genético, inclusive misturado, do vírus com o da bactéria aqui. Então, quando esse material é liberado, o vírus pode sair levando parte do seu material genético e levando junto parte do material genético da bactéria também. Opa! Então, quer dizer que ele está levando algumas características dessa bactéria que ele matou dentro dele. Perfeito? Perfeito. Então, aí já é uma primeira etapa do processo de transdução. Aí, lembra que o vírus, na circulação dele, ele pode ter aquele ciclo que a gente chama de lisogênico, em que o material genético dele se insere no cromossomo bacteriano. E fica ali por gerações e gerações, né? A bactéria se multiplicando e o vírus fica ali, ou seja, ele não mata a bactéria. Está aí o pulo do gato. Lembra do vírus que estava lá, que saiu da bactéria? Ele levou um pedacinho do DNA também da bactéria. Ele injetou material. Esse material foi anexado, ou foi ligado ao cromossomo bacteriano. E aí ele ficou ali dentro, circulando. Ou seja, ele foi anexado e a bactéria foi se multiplicando, com aquelas características vindas do vírus, claro, e mais as características vindas da outra bactéria junto. Então, ali, se houver expressão gênica desse material bacteriano, esta nova bactéria vai estar gerando características diferentes. Vindas de onde? Da outra bactéria. E trazidas por quem? Por um bacteriófago. Ou seja, o bacteriófago é o vetor desta situação. Por isso o processo chama-se transdução. E por último, então o ciclo lítico, que ocorre a morte, e lisogênico. Esses dois, o conjunto deles também é o processo de transdução para as bactérias, né? Para a troca de material genético. E por último, a conjugação, que nós também já falamos aqui, que é a célula doadora junto com a célula receptora. É a presença do pilus F, ou seja, o sex pilus, e o fator de fertilidade. Uma bactéria possui o gene,
o fator de fertilidade, que vai induzir a um pelo daquele, uma cerda daquela, que engrosse e aumente de tamanho e promova o quê? Um link, uma ligação entre uma célula e outra. Ela tendo material genético, um plasmídio, por exemplo, duplicado, ela cede uma cópia desse plasmídio para uma outra bactéria. E essa bactéria, caso esse plasmídio vier a se expressar, ou seja, desenvolver as características naquela bactéria, como resistência a antibiótico, produção de um gene, ou seja, o que seja, produção de uma enzima, qualquer coisa, né? Gene não, uma produção de uma enzima, o que pode acontecer? Aí a gente pode dizer que o material deu certo, que houve a expressão desse material genético. Então, é a conjugação. Então, são 3 processos, tá, reconhecidos de recombinação, ou seja, troca de material genético. Ah, mas tem processo em que a bactéria modifica o seu material genético? Sim, mutações, né? Mutação por produtos químicos, mutação por ultravioleta, ou seja, tem por radiação, vários processos você pode induzir a mutação no micro-organismo, alterando a sua estrutura genética e, por consequência, modificando as suas características. Não só induzindo, mas naturalmente no ambiente também radiações podem provocar essas mutações e alterar características que a bactéria possuía e que possam adquirir novas durante esse processo de mutação. Então, processos de recombinação reconhecidos como trocas de material genético são esses 3. Mas, além deles, nós temos um processo que é a mutação, que é capaz não de trocar material genético, mas é capaz de alterar a sua estrutura genética de forma que a bactéria adquira novas características após essa mutação. Ok, gente? Então, a questão de recombinação era isso que eu queria falar para vocês. Um abração, tchau, tchau.